Você crê em libertação e transformação? Isso aí. Jesus, como sempre foi intencional, os passos dele vão em direção ao que você precisa. Eu sou o pastor Leandro Silva e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Desse episódio, nos passos de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai falar no seu coração de uma forma poderosa. Esse que vos fala hoje, com 53 anos de idade, pastor de uma linda igreja, pai de 2 filhas, avô recentemente, casado há 31 anos, com a mesma esposa. Nós se conhecemos, éramos jovens, hoje juntos estamos com 35 anos juntos. Isso é uma história que eu gastaria aqui no mínimo, umas 5 horas falando com você. Mas eu vou resumir e falar para você que os passos de Jesus sempre é intencional. E todos os passos de Jesus é para tocar pessoas. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele não veio para mostrar que ele era Jesus. Ele veio literalmente para alcançar a humanidade e literalmente resgatar a humanidade do pecado. Libertar, salvar. Ele continua sendo esse Jesus que salva, liberta, cura e dá vitória. E principalmente nos dá a salvação e a vida eterna. Isso aconteceu em 1997, quando eu, um jovem perdido nas drogas, literalmente órfão, não tive pai, minha mãe me abandonou, minha mãe tentou, literalmente, fala da minha avó, me abortar 5 vezes e graças a Deus eu estou aqui, que a tentativa foi um fracasso, todas elas, e eu cresci revoltado. E logo depois, muito cedo, entrei para as drogas e comecei a viver uma vida desenfreada. Aos 19, 18 anos, fui para o quartel, servi a Forças Armadas, o serviço obrigatório militar. Saindo de lá, aos 19 anos, conheci minha esposa e a gente começou a namorar. Foi uma trajetória muito difícil, porque eu muito rebelde, muito trabalhador, mas cheio de traumas. Trauma de infância, por não ter pai, não conhecer o pai. Trauma de infância por não ter uma paternidade de mãe, uma paternidade de pai. Tentei me achar nas drogas, na bebida, na prostituição. Só que Jesus me alcançou. Agora, o que eu chamo a atenção é que Jesus, ele vai em sua direção. Cabe você entender que os passos que ele está dando em sua direção é para mudar a sua vida. E literalmente, conversão significa radicalizar, mudar de posição, mudar de direção. E eu entendi que eu precisava disso, eu entendi que eu precisava me curar, eu entendi que eu precisava ter uma vida transformada, porque eu tinha um espírito de inferioridade. A minha vida era uma vida que eu tinha que fazer tudo para mostrar para os outros, eu tinha que fazer tudo para provar para os outros, eu tinha muitos traumas. E claro que as coisas foram acontecendo aos poucos, eu fui descobrindo as feridas, os traumas e fui me cuidando. Mas isso tudo porque um dia eu deixei Jesus entrar. Hoje são 28 anos que eu estou no Evangelho, tenho 18 anos de pastoreio, sou muito feliz naquilo que Jesus colocou na minha vida, pastorei uma igreja linda no estado do Rio de Janeiro, sou pastor de um povo cheio do Espírito Santo. Tenho uma família abençoada, 2 filhas, como eu falei no início do vídeo. Recentemente, sou avô, minhas 2 filhas me concedeu 2 netinhos, né? A Rebeca é a Zoe, a mãe da Zoe, e a Raquel é a mãe do Samuelzinho. Obrigado também meus genros, que são os filhos que Deus me deu, tanto Samuel, o Janderson e o Samuel. E com isso eu fui vivendo experiências com o Espírito Santo, eu fui vivendo experiências com Jesus. Não dá tempo da gente falar aqui muito, porque eu quero ser curto nesse episódio de hoje, mas eu senti muito no meu coração de compartilhar isso com você. Não é um testemunho grande, até porque não dá tempo de nós falarmos aqui um episódio, mas eu quero dizer para você que os passos de Jesus é intencional em sua direção. Os passos de Jesus é para libertar a sua vida, os passos de Jesus é para libertar você de algum trauma, os passos de Jesus é para libertar literalmente você de algumas feridas emocionais, os passos de Jesus é para salvar o seu casamento. Se minha esposa não vai buscar em Cristo e se ela não entende que Jesus estava dando os passos
Minha esposa foi para a igreja porque um problema que a mãe dela tinha na mão. Ela buscou uma igreja porque ela entendeu que lá Jesus curaria a mãe dela, que era uma obra de feitiçaria que a mãe dela estava vivendo. E através disso ela aceita Jesus. E quando ela aceita Jesus, eu vejo a mudança da minha esposa e eu estou vendo aquilo. E logo depois eu estou vendo a mudança, a transformação dela. E ela suportou 3 anos. Eu na zoeira e ela firme nos passos de Jesus. 3 anos depois, eu não aguentei a pressão no bom sentido e entendi que a minha vida tinha que caminhar ao lado da minha esposa, dizendo que Jesus é o nosso eterno Salvador. E hoje eu estou colhendo fruto disso. Agora, a pergunta que não quer calar: vai continuar sofrendo com essa depressão? Vai continuar sofrendo com essas dores na alma? Vai continuar vivendo uma vida literalmente de vícios? Vai continuar vivendo uma vida como eu vivia, tentando encobrir uma ferida ou tentando tapar um buraco com coisas que o mundo oferece? Não tem como. Eu sou prova viva que nada cura uma ferida na alma se não for Jesus. Eu sou prova viva que nada cura um espírito de inferioridade se não for Jesus. Eu sou cura disso, que nada cura uma falta de uma paternidade, uma falta de um pai, de uma mãe. Um dia eu ainda vou escrever um livro sobre paternidade, falando sobre a importância disso. Paternidade suprida pelo Espírito Santo. Isso é incrível. Nada se não for Jesus. Talvez você esteja aqui comigo, talvez você já esteja na igreja, já seja crente há muito tempo. Talvez você está aqui comigo, você nunca, e parou nesse vídeo, é isso, para nesse vídeo aqui. Eu sou filho, literalmente, de pais ausentes. Não sei quem é meu pai. Minha mãe hoje não é mais viva, mas não me criou. Fui criado com minha avó até os 16 anos, depois ela morreu. E aí fui morar com os tios que me criavam como se fosse uma obrigação, para não deixar na rua. Mas eu era, literalmente, eu via que eles estavam cuidando de mim como se fossem obrigados. E eu fui crescendo com aquilo ali. Aquilo me deu força para mim chegar em algum lugar. Só que eu tentei tapar o buraco com as drogas, com a zoeira do mundo. E eu vim aqui dizer para você, não vai. Só Jesus pode, isso mesmo. Sabe qual uma das coisas que eu sempre me apeguei, e isso não é regra para todo mundo, mas eu sempre amei fazer a obra, sempre amei servir. Entendi que na igreja era um lugar onde eu precisava estar para servir no reino, para ajudar o meu pastor. Até hoje, eu quero até mandar um abraço ao pastor João José de Abreu, amo sua vida, para que eu pudesse me sentir útil, e para mim foi muito bom. Eu vivi momentos incríveis, como vivo até hoje, servindo pessoas. E o Espírito Santo está falando aos meus lábios para você. É tempo de você viver um novo na sua vida. Assim como Ele curou minha vida, assim como Ele libertou minha vida, assim como Ele salvou minha vida, assim como Ele literalmente resgatou meu casamento, assim como Ele me deu literalmente a cura de um espírito de inferioridade. É esse Jesus que eu estou falando, que quer fazer isso tudo com você. No episódio de hoje, nessa palhinha que eu estou te dando, eu quero declarar cura em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja na igreja ainda com espírito de inferioridade, talvez você esteja na igreja ainda com um vício, seja ele qual for, mas Jesus está nesse dia dizendo para você, basta, hoje é um dia de um novo tempo. Assim como Ele fez comigo, ainda vou parar e a gente ainda vai aqui gravar um testemunho completo. Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, e hoje eu sou literalmente um homem curado, sarado, para a glória do nome do Senhor. E, biblicamente, Jesus olhou para aquele homem que estava na cruz, e um deles falou, se tu és Jesus mesmo, faça com que se tu é o Cristo mesmo, por que o Senhor está padecendo isso? E aí o outro disse o seguinte, rapaz, você não sabe o que você está falando, nós merecemos estar aqui. Ele não merece estar aqui e está. E aí esse olhou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que lindo isso. Um cara na cruz
reconheceu Jesus como Rei dos Reis, reconheceu que Jesus salva, reconheceu que Jesus podia literalmente mudar a vida dele, reconheceu literalmente que podia levar ele para viver uma vida de paz eternamente. Eu vim aqui declarar para a sua vida, assim como Jesus me salvou, assim como Jesus mudou a minha vida e me libertou, eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa um novo tempo. Eu creio que esse dia é um dia de uma virada de chave. Eu creio que esse dia é o dia de uma transformação de dentro para fora. Que o Senhor te abençoe. Se você ficou até aqui e entendeu que esse vídeo faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. No mínimo 3 pessoas. Clique no canal, clique o sininho para que você possa sempre estar recebendo conteúdo como esse, para que possamos alcançar um máximo de pessoas. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Central do Avivamento. Somos uma igreja viva e apaixonada por vidas. Eu quero já deixar aqui, você é meu convidado para fazer parte ou participar de um dos cultos conosco, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Obrigado por estar aqui. Fica com Jesus. Fique na paz.